Então a gente começa com uma matéria da Veja, de 12 de agosto de 2021. Alergia alimentar, ela está mais comum, mas nem tudo é culpa dela. Então havia vários esclarecimentos falando que há mais de 170 alimentos que causam, que podem ser gatilhos, né, para disparar a alergia alimentar, e são mais ou menos 8 que são os principais. E dentre várias coisas que a matéria destaca é como é complicado a gente descobrir, sem um profissional, que a gente tem uma alergia dessas. Mas também me parece muito difícil encontrar um profissional que seja especializado nisso. Então, Isa, como é que a pessoa, ela precisa mesmo de um profissional? Como é que isso chega para você? A pessoa já pesquisou antes? Porque, enfim, como é que isso acontece no dia a dia? Então, a alergia é uma coisa muito complicada, realmente, porque tem uma dificuldade de diagnóstico, especialmente quando ela é relacionada com a alimentação, quando é uma alergia alimentar, né? Porque existem muitos sintomas que se confundem. Tem muito sintoma que é típico de uma alergia ou uma intolerância alimentar e que a pessoa acha que não é, que é por qualquer outro motivo, menos alimentar, e tem alguns sintomas da alergia e da intolerância que são comuns a outras doenças, né? Então, a pessoa dificilmente vai associar com alergia. E somado a isso, o próprio diagnóstico em si é difícil. Existem alguns exames laboratoriais também para descobrir se a pessoa tem alguma alergia ou intolerância, mas esses exames, às vezes, podem não dar um resultado positivo, e isso não significa que a pessoa não tem sensibilidade a um determinado alimento. Então, muitas vezes, a gente, para fazer o diagnóstico, precisa de mais de um método de análise, vamos dizer assim. Então, a gente precisa dos exames laboratoriais e, muitas vezes, fazer uma investigação da alimentação da pessoa, né? Por exemplo, a gente tem como exames laboratoriais os principais que a gente usa, né? Dá para fazer o exame de sangue para ver se existe algum tipo de intolerância ou sensibilidade, dá para fazer o exame que a gente chama de RAST, dá para fazer o exame de estimulação oral, que você coloca o alérgeno na boca, enfim, vários tipos de exames, mas como eu disse, nem sempre eles falam, né, eles dão um resultado positivo, pode dar um negativo, um falso negativo, né, e aí a gente tem que fazer então uma investigação alimentar, e essa investigação alimentar, ela tem que ser bastante detalhada para a gente conseguir chegar a um diagnóstico bem feito, né, a pessoa precisa fazer um diário alimentar, anotar tudo que come, prestar atenção, a gente muitas vezes precisa da colaboração da família toda para saber, porque a alergia alimentar ela é uma coisa tão complexa que às vezes não é nem um alimento em si que está causando a alergia ou a intolerância, mas de repente um tempero, né, ou algum produto que a pessoa tem o hábito de usar e que, como não passou pela cabeça dela que poderia ser esse alimento, às vezes a pessoa esquece até de falar para o profissional, então é bem complicado fazer o diagnóstico de alergia realmente. Então eu acho que mais do que necessário, né, às vezes precisa de mais do que um profissional.